Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui mais uma vez para gravar mais um dos videozinhos do nosso Café com Teologia. E hoje eu queria falar com vocês sobre a análise do Novo Testamento, né? A primeira aula aí de análise do Novo Testamento. E começar falando um pouquinho sobre o que nós vamos encontrar aí no Novo Testamento, né? Os irmãos sabem que a história não é um evento que, na verdade, o cristianismo não é um evento que se dá alheio à história. O evangelho, o cristianismo, ele se dá dentro da história, né? A gente costuma dizer que o evangelho não é um evento à parte da história, não é um fato, não é um mito, ele é um fato. Ele aconteceu, ele existiu. Jesus de fato encarnou, Jesus de fato andou entre nós, Jesus esteve entre nós aqui. Então ele foi um evento histórico, aconteceu, né? Dr. Lucas inicia o Evangelho de Lucas e o livro de Atos fazendo um tratado. A ideia de Lucas é fazer um tratado histórico, é comprovar de fato, com fatos históricos, de que Jesus existiu, e ele conta a história de Jesus em Lucas, e ele conta a continuação da história de Jesus na igreja. Então, a ideia é dar a vocês um plano de fundo nessa primeira aula do cenário do Novo Testamento. A gente sabe que no Antigo Testamento, Deus se revelou a um povo para que esse povo pudesse fazer o nome dele conhecido entre as nações. No Novo Testamento, ele não se revela propriamente dito por meio de um povo, ele se revela a si mesmo, dando-se a encarnar na pessoa de Jesus. Ele tabernacula, ele encarna, ele vira homem, né? O Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que Deus se esvaziou e tomou forma de homem. A ideia da encarnação é exatamente o Deus homem, né, que conhece todas as nossas necessidades dentro de um panorama histórico. Então, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus colocou os seus pés, o dono do universo colocou os seus pés à mercê da poeira, ele sujou os seus pés de poeira, né? Jesus teve as necessidades humanas como nós assim também o temos, né? Jesus, então, ele encarna e ele começa a ensinar e a ministrar até a consumação com a morte e ressurreição para a salvação da humanidade. Isso é um ponto que a gente vai falar mais à frente com mais minúcias sobre a questão da encarnação, a questão da regeneração, da remissão dos pecados no sacrifício de Jesus. É um ponto mais à frente. Muito mais a tratar em teologia do Novo Testamento. Hoje, a gente, na primeira aula, eu vou falar para vocês, tudo que eu vou falar, ele tem por base num livro do Dr. Brodus David Halley, que é um teólogo batista norte-americano, né? Brodus foi professor do Seminário do Sul muitos anos, né? Meu antigo pastor, né? Foi meu pastor que me ordenou ao ministério da Primeira Igreja Batista de Oswaldo Cruz, pastor Joel. Teve o prazer de ter aula com o Dr. Brodus David Halley, né? Na época que os americanos davam aula aqui no Seminário do Sul. Ele escreveu esse livro chamado Introdução ao Novo Testamento. Ele foi editado pela editora Agnus. Então, se você puder comprar, você compre. Eu vou sempre colocar vocês aí resumos dos capítulos que o Brodus trata, tá bom? Nesse primeiro momento, a gente também vai se utilizar de um livro de história, né, que fala da história da igreja de um modo geral, de um dos maiores historiadores ainda vivo nos nossos dias, chamado Justo Gonzalez. Ele é um latino-americano. Ele escreveu uma coleção pela edição Vida Nova chamada História do Cristianismo, né? E antes a Vida Nova fazia em 10 volumes, né, que ficou conhecido pelas eras, né? Então, esse primeiro livro que ele trata o que nós estamos falando hoje, ele chama, como os outros estudiosos, exatamente o nome da aula que nós vamos dar hoje, A Plenitude dos Tempos. Ele trata nesse livro chamado A Era dos Mártires. Então, se você puder comprar também, um excelente livro que fala sobre os 100 primeiros anos da história da igreja. Tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre isso, sobre a plenitude dos tempos. Eu vou inserir vocês sobre o contexto. O termo plenitude dos tempos é usado por Paulo em Gálatas, no capítulo 4,
se não me falha a memória, no verso de número 14 ou 4, uma coisa assim, quando o apóstolo Paulo fala que Jesus encarnou na plenitude dos tempos. O que Paulo estava querendo dizer é que não aconteceria ou não haveria um tempo melhor para que Jesus pudesse encarnar. Todas as coisas cooperavam para que Jesus pudesse encarnar naquele momento, tá? Naquele momento histórico. Por exemplo, o fator que movia ali geograficamente a Palestina é que a Palestina ela é um centro estratégico para todo o Oriente ali, né? Não sei se você sabe, mas os grandes exércitos da história eles lutavam para conquistar a Palestina, porque a Palestina ela sempre ficava como um polo ou no meio de ambos os lados, como uma reta ou uma rota para poder viabilizar o Egito, a África. Então isso era um ponto estratégico para o militarismo, tá bom? Então era de grande interesse e isso fazia com que movimentasse muitas pessoas pelo fator geográfico dentro da Palestina. Uma outra consideração interessante é que o povo ele estava extremamente influenciado por duas culturas. A primeira cultura era a cultura grega, né? O Alexandre o Grande, quando ele dominou toda aquela região, ele não só dominou com poderio de exército, mas ele também trouxe o que ficou conhecido como helenização. Ele helenizou os povos. Ele não queria só conquistar os povos, ele queria que os povos tivessem a cultura da Grécia. Então a filosofia, como por exemplo, ficou muito conhecida, né, com Aristóteles, Platão, Sócrates, tantos outros pensadores. Isso começou a influenciar a cultura, né? A língua grega, a escrita grega passa a ser naqueles dias a língua mais influente. Então todos naquela região e as regiões circunvizinhas, eles conhecem o grego, como se fosse a espécie hoje do nosso inglês, entendeu? Então, o que é o inglês hoje pra gente era o grego naquela época, no mundo antigo, tá? Então, a cultura grega, ela tá extremamente, assim, enraizada naquele tempo. Então, quando Jesus, ele encarna, os judeus, a tradição dos 70, né, a chamada Septuaginta, eles traduzem a Vulgata Latina para o grego e dão o Antigo Testamento, que era escrito em hebraico, em latim, eles transliteram isso ou passam para a língua grega e o povo tem acesso ao Antigo Testamento no grego e isso facilita a compreensão. Então, nos dias de Jesus, as pessoas começam a ter acesso às escrituras na língua grega. E é uma coisa muito interessante isso. A cultura romana, ela está muito presente, né? Porque o Império Romano, naquela época, dominava, então, as leis, todas essas coisas. E o Império Romano, além de ser um império que civilizou muito as nações ali, eles conseguiram uma coisa muito interessante. Eles conseguiram construir estradas, conseguiram acabar com os piratas nas rotas marítimas que assaltavam muitos navios, faziam com que as navegações tivessem dificuldades por isso. E aí as pessoas conseguiam viajar, trafegar de modo muito mais simples, muito mais rápido, sem preocupações. Então, quando a igreja se dispersa lá em Atos, quando ela é perseguida em Atos 8, a gente vê que os irmãos vão por todos os cantos pregando o evangelho e a notícia de que Jesus de Nazaré, o Messias, explode. Porque o momento histórico era propício para isso, tá bom? Então, Jesus encarnou no momento onde que existiam todas as possibilidades para que o evangelho fosse conhecido de uma forma muito mais efusiva, muito mais contundente. Então, por isso, um dos motivos de que nós falamos de Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Uma questão que vale ressaltar é sobre os povos que
comungavam ali ou conviviam ali dentro da Palestina naquele momento, né? A gente tinha os chamados fariseus. Os fariseus eram pessoas religiosas, né, que gostavam de guardar a lei. Eles acreditavam que a salvação vinha pela guarda da lei, até porque não existiam mais sacrifícios no templo. O templo havia sido derrubado, né? E não se faziam mais sacrifícios no templo depois de 70. Então, os fariseus, depois de 70 não, antes, né? Os fariseus são oriundos ainda do resquício do cativeiro babilônico. Na Babilônia eles não tinham como fazer mais sacrifícios, porque o templo foi destruído pelo império, né? Os irmãos lembram dessa história bíblica do Antigo Testamento. E aí eles começam uma nova forma de viver o judaísmo, que é através das sinagogas, aonde os judeus guardavam a lei e oravam e ensinavam as escrituras como sendo aquilo próprio para a salvação. Então, eles eram muito rigorosos na guarda da lei, porque eles acreditavam que aquilo iria salvar eles. Esse povo era a grande maioria nos tempos de Jesus dentro do judaísmo. Tá bom? Então, existiam os fariseus, existiam os saduceus, que os saduceus eram a nobreza, né, o alto clero, o pessoal, a rapaziada da classe nobre, né, que a maioria deles eram compostas por gente que estava no alto clero, no governo, gente que a maioria dos sumos sacerdotes vinham dos saduceus, pessoas de influência na sociedade, pessoas de grana. Tá bom? Então, e um aspecto interessante é que os saduceus não acreditavam na ressurreição dentre os mortos. Por isso que a gente vê às vezes os saduceus questionando Jesus, como por exemplo, quando questionaram Jesus sobre a mulher que era dos irmãos e com a morte dos irmãos foi passando de um irmão para o outro, e o saduceu no final pergunta a Jesus: mestre, lá no céu de quem vai ser essa mulher? Porque ela casou com todos eles. Jesus dá a resposta dizendo que no céu nós não casaremos e não nos daremos a casar. Então, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos e coisas desse tipo, né? Então, existiam alguns aspectos doutrinários de diferenciação, mas a grande ênfase é que eles eram parte do clero, do alto clero. Tá? Existiam os essênios. Os essênios eram pessoas que eles eram meio que como os monges do deserto. Eles fugiam para o deserto para ter uma vida mais santa. Eles olhavam tudo aquilo que estava acontecendo, não concordavam, achavam que a religião estava se corrompendo pelo poder, pela impureza, etc. E eles preferiram então viver uma vida ascetista, se separando, vivendo ali uma vida mais simples no deserto. A gente vê isso no exemplo de João Batista. Tá? E um outro dado interessante são os zelotes. Os zelotes eram o pessoal meio que, da oposição. Eles acreditavam que o poder deveria de ser tomado à força, né? Então eles se organizavam politicamente para a construção de um exército para tentar tomar aí o poder de novo de Roma e estabelecer novamente a glória dos tempos davídicos, dando a Israel um reino próprio. Tá bom? Então a gente tem um exemplo de zelotes de Judas. Muitos acreditam que a frustração de Judas levou a entregar Jesus, porque ele acreditava que Jesus iria comandar os zelotes para uma revolução e tomar o poderio de Roma e entregá-lo novamente a Israel, e ele seria então esse rei da descendência de Davi que traria a Israel os tempos brilhantes, gloriosos da época de Davi. Então esse é o panorama, né? É o que nós chamamos de plenitude dos tempos. Jesus encarnou nesse momento histórico, e isso tem toda uma construção da pessoa de Deus que preparou a humanidade para receber o seu Filho nesse exato momento. Era o momento mais oportuno para que Jesus nascesse, e isso tudo foi planejado no coração de Deus.
tá bom? Espero que esses vídeos estejam abençoando sua vida. Então essa é a nossa primeira aula aí acerca de análise do Novo Testamento. É mais um panorama para você começar a entender o que nós vamos começar agora a construir com vocês. Deus abençoe vocês, dê a vocês aí uma boa tarde, e eu quero que vocês interajam aí, curtam, divulguem, se inscrevam na nossa página no YouTube e no nosso grupo lá no Zap. Vocês coloquem suas dúvidas para que a gente possa ir interagindo, trocando uma ideia. A nossa ideia é que os irmãos interajam com a gente e a gente possa de alguma forma juntos crescermos para a glória de Deus. Deus abençoe você, dê a você aí um bom final de semana na graça de Jesus nosso Senhor.